Senhoras e senhores, mais um podcast Talk Hugo. Neste momento, antes de mostrar a nossa convidada, eu quero mostrar para vocês a Esportes da Sorte. É a única casa de apostas do Brasil que paga um pule de até R$1 milhão. Você tem aí para apostar Campeonato Brasileiro, Série A, B, C, D, E, F, G. Você tem Champions League. Champions League não, que já acabou a Champions League. Quem foi o campeão? Real Madrid. Tá? Mas você tem vários campeonatos pelo mundo inteiro para você apostar no site esportesdasorte.com.br, ok? Vai lá, aposta R$1 milhão no seu bolso se você acertar quase tudo. Valeu? Luciana Santos, tudo bem? Tudo bem, Hugo. Como é que tá a tua vida? Tô aqui na luta de sempre. Correria. É. Luciana, antes da gente bater um papo, que a gente fala, isso aqui é um papo de botequim, tivemos uma semana passada, uma tragédia com mais de 80 pessoas mortas. O pior já passou, você acha? Eu considero que sim, não é? Nós não temos ainda a previsão se... Porque normalmente as chuvas, né, elas aumentam lá para julho. Mas se a gente for olhar as principais tragédias de alguns anos atrás, infelizmente se deram nesse mês de maio mesmo, né? Aquelas enchentes da Mata Sul, ainda nos tempos do governo de Eduardo, se deram nesse mês de maio, né? Então, é muito difícil prever exatamente, porque isso depende muito das condições climáticas, mas normalmente eu como fui prefeita aqui de Olinda, né? Eu tive um aprendizado muito grande, porque eu tive a responsabilidade de acompanhar essas situações. Então, quando terminava o carnaval, eu já começava a fazer prevenção. Então, normalmente, só em agosto é que parava as chuvas, né? Mas o maio começava com força. Mas sempre foi violento o mês de maio? Sempre foi assim? Não, às vezes era em julho. Em julho era mais forte, né? Mas a última da Mata Sul se deu em maio. Em maio, lembro. Mas as chuvas mais fortes da região metropolitana normalmente se dão em julho. Por isso não tem como ser preciso de dizer que não terá, né? Isso. Porque as chuvas continuam até agosto. Mas acredito que nessa dimensão, nessa quantidade de milímetros que caiu, é quase que improvável, né? Que aconteça, porque isso tem a ver com fenômenos climáticos desses ventos, né? Que vieram do Oceano Atlântico, mas de qualquer forma é necessário tomar todas as medidas cabíveis, né? De toda medida de prevenção. É claro que essas questões se dão mais pela Defesa Civil Municipal, porque é quem tem os pontos de risco, é quem domina, é quem sabe aonde estão as situações da própria Defesa Civil Municipal, e o Estado tem procurado dar suporte através da Codecip, né? E por isso que o governador destinou R$100 milhões diretamente para os municípios, porque eles que na ponta têm o plano, né? Identificam onde estão os pontos de risco, né? E além dos 100 milhões, a convocação dos 90 profissionais do Corpo de Bombeiros, né? Que só iriam ser chamados já agora no Foram final. chamados urgentemente, Foram chamados urgentemente, ou seja, toda a nossa capacidade instalada para poder garantir a redução de danos de algo que é estrutural, né? Que é antigo no Brasil. É um fenômeno que existe em função de ausência de políticas de desenvolvimento urbano, né? As pessoas, infelizmente, 70% da população brasileira mora nos centros urbanos e mora nos alagados e nos morros, né? E isso... o cálculo oficial é que o déficit de moradia é 6 milhões, mas é evidente que é muito mais, chega a mais de 10 milhões, porque você identifica... déficit de moradia é a pessoa morar numa situação subnormal, morar no morro, no alagado, né? Aqui, só no primeiro mandato que eu fui prefeita em Olinda, nós chegamos a tirar 600 famílias do canal da malária. Só no primeiro ano, né? E na medida em que você não tem um controle urbano, volta tudo de novo. Assim como voltou várias vezes para os pontos de risco,
Porque como não há política habitacional arrojada, né, a gente teve isso no ciclo político de Lula e Dilma. O último foi a Minha Casa Minha Vida, né? Mas, infelizmente, nesse último período... Bebe uma aguinha. Vai isso. Nesse último período, isso tudo foi, infelizmente, desmontado, né? Sei. O governo federal fica de costas para a população que mais precisa, né? E ainda mais nessa coisa habitacional. Veio o presidente Bolsonaro com 1 bilhão. Você soube dessa verba já destinada? Assinada, veio aqui com os ministros, etc. e tal. Você já sabe dessa verba? Você já entrou nos cofres do Estado? Não, no primeiro momento, ele só fez reclamar, como se não tivesse nada a ver com o problema, como sempre ele faz, né? Botar a responsabilidade nos outros. E depois anunciou coisas que já estavam previstas, que é o FGTS, do Bolsa Família, coisas que já estavam previstas, né? Não sei se chegou a efetivar algo mais concreto diretamente para os municípios, porque o próprio governador Paulo Câmara anunciou que ele pode destinar diretamente para os municípios, sem necessariamente passar pelo governo do Estado. Sei. Então, essa que foi a opção que nós fizemos, mas passou 2h30, né, sobrevoou, reclamou e anunciou coisas que já estavam em curso, que é o apoio e antecipação do FGTS. Mas se vier, é bem-vindo, né? Claro, é obrigação. Luciana? Se vier, é bem-vindo. É obrigação, né, Esteves? É obrigação. É uma questão de política de Estado, né? É como se fosse assim natural que um presidente da República, em estado de calamidade, em tragédias, pudesse, inclusive, participar de maneira mais efetiva, né? Quem nos ajudou desde o início foi o Exército. Não é? Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro ficou desde o início, nos ajudou bastante, principalmente naquela situação de Monte Verde, em Jaboatão, quando houve pessoas ilhadas na UPA. Então, nós tivemos de pronto a ação e a solidariedade direta, né, do Exército aqui. A gente não nega todas as vezes que a atitude, né, a iniciativa, a colaboração, a solidariedade acontece. Mas, no mais, é uma coisa também chocante, né? Em plena tragédia, você querer fazer disputa política, né? Politizar. Veio para cá para reclamar ao invés de ajudar, né? Sabendo que o governo federal tem uma ausência completa nas políticas urbanas que dizem respeito à habitação, a própria defesa civil, que é uma política de financiamento de encostas, né? Mas faz parte, nós estamos independente dessa posição. A gente há muito tempo está órfã mesmo do governo federal e a gente vai continuar a lutar pelo povo de Pernambuco com todas as nossas garras e energias para evitar que se perca mais vidas e cuidar daqueles que ficaram desabrigados, desalentados. Essa é a minha preocupação. Os desabrigados, desalojados. Aqueles que não vão poder voltar para suas casas, vão ter que ter auxílio moradia, né? Porque tem muitas casas que, mesmo que não tenham tido a fatalidade, as pessoas precisam, não podem mais voltar, porque são áreas de alto risco. E então a gente vai ter que ter todo um programa, que por isso que é 100 milhões também, tanto de recuperação de vias, de circulação, também de desobstrução dos canais de maneiras mais célere, né? Porque há toda uma programação que os municípios fazem. Aqui mesmo a gente tem 24 canais que tinha que limpar começando do segundo semestre até o primeiro semestre de julho, antes das chuvas, né? Então, vai ter que ter toda uma operação de recuperação de vias, de acessos e desobstrução de canais, de cuidado com os desabrigados e auxílio moradia para aqueles que não vão conseguir voltar para suas casas. Esse auxílio moradia, parte do município ou é do Estado, hein, Luciana? É do município. Do município, né? De cada município. O governo do Estado entra com quem, então? Com que tipo de recurso? No caso, o governo do Estado
destinou 100 milhões para 100 milhões. os municípios, né? Que são basicamente da região metropolitana, alguns da Mata Norte, né? A gente, no domingo, eu estava lá no Palácio, no Comitê de Crise, no dia lá das chuvas, né? Foi o sábado, né? Foi um dia mais... sábado e a gente teve no sábado sábado e no domingo a gente estava com a expectativa de que tivesse também chuva na Mata Sul, que nos deixou muito nervosos. Caramba, só Aí, eu vi. felizmente, mudou a situação e não teve mais as chuvas Graças na a Mata Sul. Deus. Isso já foi no domingo, a notícia de que a Mata Sul não ia mais ter a quantidade de chuvas previstas, isso já foi um grande alívio. Então o pior já passou. A gente aqui, quero desejar esse podcast de hoje a todas as famílias enlutadas, as pessoas que se foram. Então esse programa é dedicado a essas pessoas hoje, ok? Muita dor, né? Das pessoas, essas coisas não têm... não se mede, né? A dor das pessoas, não é estatística. E também toda a solidariedade que eu já externei. Eu já vi, acompanhei. Né? E vamos cuidar agora de evitar perdas dessa natureza. Né? Luciano, você como mulher, já foi prefeita, vice-governadora. Nós temos 2 mulheres agora disputando o governo do estado. Marília Reis e Raquel Lira. Como é que tu vê isso aí? É bom? Gostei do sorriso agora. Tá feliz por 2 mulheres participando de um pleito? Sempre é bom, né? Sempre é importante ter a participação feminina na luta política, né? Nós somos muito subrepresentadas, nós temos quase 15% só do... Aliás, quase não, nós representamos 15% do parlamento brasileiro, ainda somos menores no Senado. Então, essas coisas merecem de todos nós uma participação feminina mais efetiva. Então, elas são 2 lideranças políticas importantes do nosso estado. Raquel foi reeleita, né, prefeita de Caruaru. A Marília, que também tem uma trajetória, deputada federal, né? A única deputada aqui do nosso estado. Então, são lideranças que é preciso a gente valorizar, respeitar, embora que a gente embora que nós vamos estar em campos contrários. Uma pena, viu? Uma pena. Uma pena, viu? Eu estou do mesmo lado que sempre estive. Meu lado sempre foi da Frente Popular, PSB, PT. Eu sempre tive com o PT, sempre tive com o PSB. Eu nunca mudei de lado. Meu lado sempre foi o mesmo, desde que eu me entendo de gente. Essa que é a minha coerência e que eu tenho muito orgulho de carregar. Eu sou da Frente Popular desde os tempos de Arraes, né? Lembro. E acompanho o PT desde os tempos da primeira candidatura de Lula. Mesmo quando Eduardo Campos foi candidato a presidente da República, o PCdoB apoiou Paulo Câmara e apoiou Dilma Rousseff. Então, essa é a nossa coerência, que nós sempre lutamos para unir nosso campo. Porque esse é um campo que não pode se dissipar. Pode ver que o Lula, mais uma vez, né, teve que retirar a candidatura do PT para apoiar em função do projeto nacional. Então, são questões que nós sempre lutamos pela unidade do nosso campo, né? Mesmo que, muitas vezes, a gente tivesse em posições diferentes. Mas o PCdoB tem essa tranquilidade. Nós sempre tivemos do mesmo lado, né? E por isso estamos com a campanha de Danilo com essa tranquilidade de uma aliança política que tem um caráter estratégico, né? E que é preciso a gente entender o que é que se passa no Brasil, em Pernambuco, com todas as divergências, né, que possa se ter na relação do PCdoB com o PSB. Há entregas, né, há feitos indiscutíveis aqui no estado nesse período, né, de Eduardo para cá. Pernambuco passou por mudanças estruturais muito importantes, né, principalmente no período que teve Eduardo e Lula, né, que foi exatamente uma dobradinha que fez bem a Pernambuco, onde a gente pôde. E Paulo só enfrentou pedreira, né, só enfrentou situações de crise política, econômica, porque já pegou ali a pandemia e mesmo assim conseguiu deixar Pernambuco de pé, conseguiu deixar os indicadores de qualidade da educação,
de saúde pública, né? Então, mesmo agora na Covid, nós fomos o segundo melhor desempenho do Brasil em termos de salvar vidas, né? Nós temos a segunda menor taxa de mortalidade, né? Além de sermos primeiro lugar na educação e várias outras questões que dizem respeito ao conceito que nos move, que é cuidar das pessoas, que é fazer desse estado um estado próximo. Mas o que a gente nota, porque o Paulo Câmara não é tão popular, hein, Luciana? Ele não é um cara tão... há uma rejeição. Por quê? O que é que tu achas que ele não fez, que você precisava dar um beliscão dele, meu irmão? Acorda. Eu acho que... É pelo jeito dele, eu introvertido? Acho que, na verdade, o perfil de Paulo é um perfil técnico, né? Tanto é que ele, antes de ser governador, não tinha sido candidato a nada. A nada. Ele tinha sido secretário de várias pastas, inclusive de pastas complexas, complicadas. Ele é um gestor inconteste, né? Um bom gestor. O que, muitas vezes, exatamente por não ter tido essa trajetória de passar por várias disputas, né? É muito difícil você ter ou ser visto, né, como um político. De qualquer forma, ele foi um governador reeleito no primeiro turno, né? Mas e a rejeição? Estou te perguntando essa rejeição tão alta que ele tem. Então, Hugo, eu acho que a rejeição muitas vezes tem a ver com o cansaço, né? Com a fadiga, né? Porque, afinal de contas, são 16 anos completados agora de governo e, politicamente, há um desgaste. Muito sentimento, né? Eu vivi isso. Nós governamos Olinda por 16 anos. Eu fui prefeita reeleita. Nós elegemos o sucessor e depois nós sofremos um desgaste, né, natural de coisas que você não consegue alcançar. Porque as pessoas dizem assim, nossa, mas está há 16 anos, não resolveu isso, não resolveu aquilo, porque sempre há muita coisa a ser superada, a ser resolvida, né? Mas eu acho que o principal, vamos dizer assim, o principal balanço político de Paulo foi ele ser reeleito no primeiro turno. E há uma disputa em curso que nós não sabemos e pode ser vitorioso de novo. Isso depende muito de como você consegue chegar às pessoas, o que você fez. Então, eu acho que há muita dificuldade de a gente chegar às pessoas esses dados que são incontestes de êxito do Estado. É um Estado que é exemplar na educação, é um Estado que fez o dever de casa no enfrentamento da Covid, é um Estado que naquelas questões mais importantes, é um Estado que consegue responder à expectativa da população. A rejeição tem a ver com outros aspectos de natureza eminentemente política, né, desse cansaço e tal, mas a própria disputa eleitoral, ela vem à tona, vem a comparação. Ou, se não tiver comparação, vem o que é que representa as alianças, né, as forças, o que é que está em jogo, aí entra outros componentes. Mas eu acho que a própria reeleição de Paulo revelou que, mesmo naquela época, com dificuldades, com avaliação de governo, quando você consegue levar a comparação e as pessoas conseguem analisar, tem um resultado positivo. Então, eu sou otimista, apesar de saber que será uma batalha dura, não é? Mas eu acho que os feitos, né, as entregas, elas são indiscutíveis, né? Do que nós conseguimos construir e ofertar de avanços e conquistas à população de Pernambuco. Isso sou eu que estou falando. Nós temos, então, 4 bons candidatos. Muitos maravilhosos candidatos da Frente Popular. O Danilo, nós temos Anderson Ferreira, que é bem avaliado de Jaboatão, temos Marília e temos Raquel. Estamos bem, tirando a parte, lógica, da Frente Popular que você vai apoiar, mas nós estamos bem representados, com bons candidatos. Anderson Ferreira, eu conheço muito o pai, eu fui deputada com o pai dele. Manuel. Eu também é uma figura política que eu respeito. Mas o fato de ele ser um candidato do bolsonarismo... Sei.
Mas pra mim, apoiou Marília. descredencia Apoiou ele. Marília no segundo turno. Você lembra disso? Pois é. Mas aí, É. aí eles é que tem que se É. explicar. Apoiou Marília, da era do PT, na época. Exatamente. Mas ele tem uma trajetória de um campo bem nítido. Ele tem uma nitidez política e ideológica. Ele sempre foi de um campo, desde os tempos do pai dele, né? De direita. Mais à direita, né? Então, eu sempre respeitei. Aliás, eu tenho uma excelente relação com o pai dele, pessoal. Aliás, Com Anderson, tu não tem muita nunca relação? fiz política que não fosse... Sempre respeitei. Com boas relações. Boas relações pessoais, mas mas eu tenho diferenças... Políticas só. Políticas, não pessoais. Né? Não políticas. Pessoais, mas políticas. Anderson, ele foi reeleito lá em Jaboatão, acho até assim... A gente não Primeiro conseguiu, turno. A gente não conseguiu colocar um candidato mais competitivo que pudesse fazer o bom embate, né? Acabou que ele ganhou o primeiro turno mas o fato dele representar o bolsonarismo no nosso estado, para mim, é a parte que descredencia ele, né? Que o descredencia para a disputa e para a perspectiva que a gente pode ter em Pernambuco, porque o bolsonarismo é o que há de pior que a gente pode ter na nossa história do Brasil, né? Imagine o bolsonarismo em Pernambuco, aí são retrocessos inimagináveis, né? Assim como eu não imaginava que Bolsonaro pudesse ganhar as eleições há 4 anos atrás, 2018. eu não imagino que Anderson, com todo o respeito que eu tenho a ele, mas por ele expressar esse pensamento, né, e essa agenda bolsonarista, eu acho que é o pior que pode acontecer no nosso estado. Luciana, você entende muito mais de política do que eu, lógico, mas não vai ser uma eleição fácil, nem para Lula, nem para Bolsonaro. Vai ser cabeça com cabeça, pau a pau, tu não acha, não? Ou vai ser fácil? Tu acha que vai no primeiro turno, Lula? Olha, Pela tua experiência. Eu sou dessas que eu nunca... Que em toda disputa nós temos que encarar ela com dureza, com dificuldades. Mas eu acho que nós estamos muito bem. Todas as médias de pesquisa, né, do ano passado para cá, nós temos um balanço de um ano de pesquisas, de maio, quando Lula se tornou elegível, até agora. São pesquisas que revelam o seguinte: primeiro, Lula cresceu rápido demais, coisa que eu nem imaginava. Assim que ele se tornou elegível, ele já partiu na frente. 40, que às vezes é bom e às vezes é ruim. Mas o que acontece? Com o tempo, ele manteve, teve uma curva de estabilidade e até de ascensão, né? E o Bolsonaro, que tinha lá, que ele é muito resiliente, apesar de ele nunca ter feito nada pelo país, dele ter desmontado muitas coisas de política de Estado. Um homem que fechou o Ministério da Cultura, fez cortes na educação, que foi a primeira manifestação de massa contra ele, foi em maio de 19, 15 de maio, que foi contra os cortes na educação. Que se comportou perante a Covid de uma maneira desumana, né? Porque debochou. Ele não só foi um negacionista, como ele debochou da situação da Covid, que ceifaram 700 mil vidas de brasileiros e brasileiras. Não tomou providência da vacina, não tomou providência para respirador e só fez deboche. E ainda estimulou o povo a não se vacinar e a não usar máscara. A inflação é a pior dos últimos 20 anos. Nós temos, portanto, uma carestia, né? O povo, uma política de preços que ele pratica na Petrobras, que ele tergiversa, né? Enrola, como ele sempre faz, contumaz, né? Falsear a verdade, né? Então, ele já mudou os 3... Não, ministro de saúde foram os 5. Ministro da Educação, outros tanto. E agora a Petrobras já mudou uns 3.
E tudo para fugir do principal, que é não enfrentar a necessidade da mudança da política de preços, que não pode ser da paridade com o mercado internacional e muito menos com o dólar, porque isso impacta na inflação, no custo dos alimentos. Ainda por cima veio a guerra da Ucrânia, que colocou lá em cima no mercado os insumos agrícolas, que é uma das principais economias nossas, né, que é o agronegócio, que é o exportador. Para a balança comercial isso tem impacto. E assim vai. Nós vivemos um país à deriva, sem comando. Um presidente da República que passeia muito, mas agride muito, mas não trabalha. E para enfrentar... mas mesmo assim, para a quantidade quer dizer, para a ausência do governo federal em várias questões da vida do povo, ele deveria estar lá embaixo. E não tá. Mas ele mostra uma resiliência. Isso. Ele está ali sempre naquela casa, nunca passou dos 20 e pouco por cento, aí ele também cresce. Então você vê que há uma polarização muito forte na disputa, não é? Mas essas últimas, tanto a da Datafolha 48 a 27. Quanto a da BTG também. Deu em pé. A BTG é mais recente ainda, veio depois da Datafolha. A gente teve a Paraná Pesquisas, que deu o Bolsonaro na frente agora também. A Paraná Pesquisa, já ouviu falar dessa pesquisa? Da Paraná deu ele na frente. Mas Bolsonaro não foi? na frente? Foi. A Paraná Pesquisa, a última agora, né? Não, mas a Paraná... Eu nunca nem vi que ela tem dado na frente. Deu uma melhora, mas na frente eu nunca vi a Paraná dando na eu frente. vi. Não. Só se foi em algum estado da federação. Que ele no Rio Grande aparece. do Sul, no Mato Grosso. Sei. No Rio Grande do Sul, nem no Rio Grande do Sul. Porque Bolsonaro cresce... Bolsonaro vence no Centro-Oeste, né? Tocantins, Goiás, Mato Grosso. Então, e mesmo assim, Tocantins, eu acho que quem ganha no Tocantins ainda é Lula. Mato Grosso, é Goiás. Então, ela será uma eleição polarizada, né? Não é fácil. Não será fácil. Isso. É isso que eu queria ouvir de você. Não será fácil, mas Lula está muito bem. A gente pode ganhar a eleição no primeiro turno. Bom, eu estava pesquisando aqui. Vice-governador não precisa abandonar o cargo, porque eu não gosto dessa palavra desincompatibilizar. Você, como é pré-candidata a senadora, não precisa sair do cargo. Sabia? Eu aprendi isso hoje. É verdade isso, Luciana? Não precisa. Você sabia disso, André? Que não precisava sair do cargo, governador tem que sair. Vice-governador, os vices não... Que coisa boa! Não precisa sair para ser candidata, não. Você vai ser candidata a senadora, né? Agora, não, por enquanto sou candidata a senadora. Sei. É candidata ou é pré-candidata? Desculpa. Pré-candidata. Sabe como não pode. Pré-candidata, né? Pré-candidata. Tereza Leitão, tá na frente? Popular também? Tá na frente popular e é pré-candidata também. Como é que fica essa situação? Ou vai ser ela. Vamos lá, quem vai ser? Eu luto para que seja eu. Lógico, Mas Tereza Leitão é sua gente fina, adoro a Tereza Leitão. É uma boa deputada. Ótima deputada, eu tenho um carinho muito especial por ela. Ela nem sabe disso, né? Mas, caso você não seja eleita senadora, aí eu volto para aquela engenharia, vai largar, volta, ou você vai continuar na frente do partido, do PCdoB, como é que fica a tua vida? Bora trabalhar com suposição, pronto. Hugo, na verdade... Outro vai ensinar no Colégio Nóbrega. O Colégio Nóbrega foi onde ela estudou por muitos anos. Exatamente. Na verdade, Hugo, eu nunca exerci a engenharia, né? Eu exerci alguma função pública similar. Similar que eu quero dizer que tinha exigências de formação na engenharia. Eu fui presidente do Instituto de Pesos e Medidas no governo Arraes. Eu lembro. Você vê que eu... Trabalhava na Globo ainda na época. Aí você vê que eu tenho um tempo, né? Porque ser presidente do Instituto ainda no governo Arraes tem uma trajetória aí. Tempo de vida, né?
Então, eu nunca exerci a engenharia. Eu também já dei aula, né, particular de matemática. Mas, a partir daí, eu sempre exerci função pública ou de natureza política. Hoje eu presido nacionalmente o PCdoB. Então, em qualquer circunstância, né, não sendo candidata, eu vou continuar nesse fronte, né, da luta política no Brasil, ainda mais num contexto de virada, que é muito possível ter, ajudar a governar esse país, colocar o país nos eixos de novo, é o grande... Quem sabe, grande sonho de se todos caso o Lula seja eleito, a gente está falando aqui, uma ministra, né? Se você não foi eleita senadora, né? No governo Dilma... Olha, os olhos dela ficam brilhando quando a gente fala nisso, sabia? Olha, Luciana, se tu vê o seu semblante quando muda, cara, é impressionante, cara. Chega a brilho os seus olhos, velho. O que brilha, o que me anima é que a gente... pode voltar a ter um país a andar nos trilhos, né? Andar no mínimo do básico que a população precisa. Isso é que me anima, independente de função pública, né? Na verdade, eu já fui convidada. Quando Dilma foi presidente da República, eu fui convidada por ela para ser ministra na época, né? Ministra de Esportes. Em função de que a gente já tinha um ministro que era do partido, a gente achou que não era o caso dele? Desculpa, o nome Orlando dele. Silva. Orlando Silva. Então, eu sou daquelas, o que não... Eu luto, eu procuro jogar na posição que ajude mais a todos nós. Sempre fui movida por um projeto político coletivo. A posição política, eu jogo naquela posição que ajuda mais a nossa perspectiva. O projeto nacional, o projeto local. Essas coisas eu encaro sempre com muita tranquilidade. Como é que tá? Família... Como é que tá a tua família? Explica como é que é a tua vida, cara. A minha vida é de muita dedicação à luta política, né? Tô dizendo a família. Então, muitas vezes a minha família sofre muito por isso, né? Caramba. Porque a convivência diminui, é natural, mas a minha família é uma família alegre, feliz. Tem todos os problemas de toda a família, né? Mas é uma família... Quantos irmãos são, Luciana? Eu tenho 3 irmãos. Ninguém da política? Ninguém da política. Gostam de política. Por exemplo, eu na minha família não tem jornalista, na minha família não tem artista, nada. Nada. Eu já fiz um estudo da minha família. Na tua família, quem foi político? Ninguém? Só tu saiu para isso? Só eu saí da política. O meu pai era um homem muito politizado e muito envolvido na política, mas ele nunca foi candidato a nada. E eu me motivei na política por conta do meu pai. No entanto, o meu ambiente familiar é de muito debate. Meus irmãos são muito politizados, são militantes. Não necessariamente precisa ser candidato, né, para a pessoa atuar na política. Então, na minha casa é esse ambiente de muito debate político, de muita solidariedade, de muitos amigos. É uma casa sempre muito cheia, né? De muita alegria, né? De uma boa conversa e um bom papo. Sei. Além de uma cerveja gelada, né? De uma comida muito boa. Uma cervejinha, custa nada. Minha mãe cozinha muito bem. Alexandre, o mais novo, não conheço direito, quer dizer, nunca vi direito a sua vocação culinária. Mas para fazer um churrasco, ele até estão dizendo aqui que não, vice. Fazer churrasco, ele até que se sai bem, né? Mas os meus outros 2 irmãos, o mais velho é o campeão da cozinha. Quer dizer, eu já estou revelando um negócio que eu não reconheço para ele. Eu digo que sou eu, embora eu ache que é ele, mas eu não digo a ele de jeito nenhum. Estou dizendo agora. Mas também ele sabe que ele cozinha melhor. E depois o do mês Júnior cozinha também muito bem. Todos nós puxamos a minha mãe à cozinha. Só para a gente finalizar, quando é que começa a campanha para valer mesmo, assim, para tu ir para a rua, senadora, pedir voto? Quando é que começa a pauleira, hein, Luciana? Depois das convenções, né? Sim, depois lá para julho. Agora, é claro que existe a pré-campanha, né? Porque
A pré-campanha tem muito movimento, você se apresenta, você tem que ir nas cidades, você tem que fazer reunião, você tem que fazer uma jornada puxada de uma agenda de presença, de debates, em tudo que é lugar, né? Então, depois das convenções, que esse ano me parece que vai ter um pouco de antecipação. Quer dizer, a gente diz isso, mas normalmente só fica tudo resolvido no último minuto do segundo tempo, né? Mas aí eu acho que certamente em julho tem que encerrar as convenções. Aí começa a labuta. Agora, agosto, uma pergunta que ninguém fez ainda para ti. Olha que pergunta exclusiva que eu vou fazer para a Luciana agora. Olha, o Lula vem na campanha, ele vai no palanque da Frente Popular, mas vai dar, assim, sobrar um negocinho para Marília, tu acha? Qual é a questão? Eu vou, tipo, eu vou lá no palanque dela também. Vai ser isso? Não, acredito que não. Acho que aqui ele vai ter o palanque único, que é da Frente Popular, com Danilo. Sei. Acontece que o Solidariedade, que é o partido da Marília, é coligado nacionalmente com Lula também. São 7 partidos hoje, né, na coligação. Estamos lutando até para ter mais até lá. Então, ele é coligado. Agora, ele vai deixar... Ao vir a Pernambuco, né, e ele vem agora em junho, ele só vem para o palanque da Frente Popular com Danilo. Mas as fotos que a Marília usa ao lado do Lula para a campanha dela para governadora, isso mexe com vocês também? Olha, ela foi do PT até agora, né? Sei. É natural que ela explore essa condição, né? De ter sido do Partido dos Trabalhadores, né? De ter construído uma relação política e natural que isso aconteça, né? E como é coligada, ela vai poder aproveitar o embalo. Exatamente. Nada contra. Você não tem nada contra isso. É da luta política, né? Mas ninguém vai chegar para Lula. Cara, não bate foto com a Marília, Lula. Pô, a gente tem o Danilo aqui, Lula. Pô, cabe cigarro. Mas por exemplo... Papo de ouvido. Por exemplo, Solidariedade fez um ato político de apoio a Lula. Como é que não vai bater? Uma foto ela estava lá, né? Normal que assim esteja, é candidata a governadora. Mas não confunde foto com Lula e Danilo, foto com Lula e Marília, não confunde a cabeça do eleitor? Sem dúvida, sem dúvida, mas... Cabe a todos nós fazer o bom debate. O debate é levado na política, né? Porque eu acho que sempre a gente tem que politizar e colocar as coisas nos campos, né? Em que campo, não é? Isso aqui é o que vai estar em debate. A que campo político você... Porque eu sempre aprendi isso antes de ser do PCdoB, aprendi com meu pai. As personalidades na política, elas têm um peso. Mas elas não são as pessoas. O que mais importa na política é o campo, não é? É o campo político que você pertence, né? E que papel você vai jogar naquele determinado circunstância histórica, né? Então, acho que todas essas coisas vão vir à tona na disputa eleitoral. Quais são os campos que estão em disputa, né? Que campos políticos vão estar... sendo e que tipo de proposição, que tipo de motivação. Então, essas são coisas que você vai ter que... Eu penso que uma questão importante da composição da nossa chapa foi ser essa composição até agora, né, que tenha na majoritária o PSB e o Partido dos Trabalhadores. Isso é uma nitidez política, né? Isso é claro. Você nítido, demarca ali posições, isso se reflete na perspectiva, no programa, no projeto político que você vai jogar. Então, eu acho que isso é muito importante na política. Não são as pessoas, elas até variam, elas mudam de posição e elas mudam de campo. Mas o campo não, o campo é o mesmo. O que vai estar em debate nessa eleição, aqui em Pernambuco, é o campo político. De Lula, até tem um monte de bolsonarista que não quer nem ficar perto de Bolsonaro, né, na eleição. Porque na eleição, eu nunca vi na eleição nenhum político dizer que é contra a educação, nenhum candidato dizer, né, que é contra a educação, que é contra a saúde, todos são.
O que define você é qual é o seu campo político e qual é a sua história, né? A sua história, qual for a sua coerência, as suas posições, mesmo com erros e acertos, né? Mas essas coisas pesam, né? Resumindo numa frase, me diga com quem anda que eu direi quem tu és. Não é exatamente assim, mas mais ou menos. Pouco, um pouquinho. Um pouquinho assim. Senhoras e senhores, conversamos com a vice-governadora Luciana Santos, pré-candidata, tem que deixar claro isso, que não tem reva em cima, pré-candidata ao Senado por Estado de Pernambuco, da Frente Popular. Boa sorte. Obrigada, Hugo. Valeu.